coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Foi pastor de ovelhas o Abel, e Caim foi lavrador. Cuidava da terra, plantava. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não se agradou. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Até aqui, você pode manter sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai voltar e vamos aprender bastante coisa sobre irmãos em busca de Deus. Irmãos em busca de Deus. O que está acontecendo aqui, você sabe, você presume, é muito simples. Deus criou os céus e a terra, criou nesta terra águas, das águas, animais que partiram da água para a terra, e depois de toda sorte de vegetação e de animais criados, Deus então do pó da terra cria um ser à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou homem e mulher. Deus criou a humanidade. Naquele homem soprou o fôlego da vida dentro dele, e ele se tornou, como diz o original, Nefesh Hayah, alma vivente. Ele teve vida, um sopro de vida
Deus concedeu àquele barro que se tornou uma alma viva. E a partir desta alma viva, sua mulher, e os dois então, no capítulo 3, desobedecem a Deus, se rebelam contra Deus, não conseguem cumprir apenas um mandamento. O único mandamento era: não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Um mandamento só. Eles não conseguiram, eles desobedeceram, e com isso sofreram o juízo da parte de Deus. Eles eram santos, irrepreensíveis, inocentes, justos, e conversavam com Deus face a face na viração de todo dia. A partir do momento em que pecaram, foram mortos, foram separados de Deus, foram destituídos da glória de Deus e passaram a habitar então fora do jardim por conta própria. E é assim que acontece com o pecado em nossas vidas. Temos o direito, temos a oportunidade, temos a escolha e a liberdade de pecar, mas somos reféns das consequências do pecado. A primeira consequência do pecado é a separação de Deus. O homem pecou e foi separado. Agora Deus não vinha mais conversar com ele todo dia. Agora ele não tinha mais acesso permanente à presença de Deus. E agora ele estava andando errante, fora do jardim, fora do Éden, fora do paraíso. O homem agora, este casal que estão aqui simbolizando, representando e começando toda a humanidade, eles estão por conta própria. Lutero disse que não há castigo pior do que Deus nos entregar a nós mesmos. Pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela viver por conta própria. É ela depender da força do seu braço. É ela depender somente de si. A pior coisa que tem para um ser humano é viver errante, sem depender e sem se relacionar com Deus. E foi esse o juízo que esse casal enfrentou. Foram entregues ao seu desejo, foram entregues à sua rebeldia, foram entregues ao seu pecado e agora estavam por conta própria. E aí, então diz o texto, coabitou o homem com Eva. Em outra versão diz, então o Adão conheceu a Eva. E aí, dá um nó na nossa cabeça, porque na nossa cultura, conhecer alguém é saber quem é esse alguém. Você conhece o fulano? Ah, conheço, não é aquele que trabalha em tal lugar, não é aquele que mora em tal lugar, não é aquele que é casado com a ciclana. Ah, conheço. Para nós conhecer é isso, mas na Bíblia, na maioria dos casos, e principalmente quando se trata de homem e mulher, conhecer tem o significado de intimidade. Então, se a sua Bíblia diz, no início do capítulo 4, que Adão conheceu a Eva, talvez lendo a Bíblia na perspectiva do século 21, no Brasil, você pense, então lá no jardim eles não se conheciam? Um estava de um lado, outro estava do outro, eles nunca se encontraram? Não, o que está dizendo é, tiveram intimidade sexual, e por causa dessa intimidade, geraram um filho, o mais velho. Entendeu? Caim. Depois, de novo, Abel. E depois eles foram tendo vários filhos. O Sete é um que mandou muito bem depois, e aí gerou uma linhagem de gente muito... como é que eu vou falar? Uma linhagem de gente
que gostava muito de buscar a Deus. É isso. Ia falar linhagem de gente buscadora de Deus, ia pegar mal, né, Jares? Não fechou a conta, não. Então, veja bem, o contexto é esse. Esse casal está fora, está por conta própria, eles tiveram um filho, tiveram outro filho, os meninos foram crescendo. Como que eles estão criando esses meninos? Com as orientações que tiveram lá no Éden. O que o Adão recebeu de Deus no tempo em que se relacionou com Deus, é o que ele passou para os meninos, e os meninos foram crescendo, crescendo, crescendo. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa perspectiva de irmãos em busca de Deus, é que quando eu falar irmãos, eu estou falando baseado na história de Caim e Abel, porque eles eram irmãos. Então você precisa interpretar todas as aplicações que eu fizer aqui, baseadas no texto, você precisa entender que eu estou falando de irmãos de sangue, estou falando de família, mas também estou falando de irmãos espirituais, também estou falando de igreja. Que afinal de contas somos uma família de irmãos. Então a primeira coisa que precisamos fazer como irmãos para buscar a Deus é contar com o auxílio do Senhor. O primeiro versículo diz: o Adão tchublim com a Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um menino. Quando o menino nasceu, a Eva falou uma frase. Essa frase é importantíssima. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela está reconhecendo que mesmo sendo pecadora, que mesmo estando afastada de Deus, que mesmo estando num estado de rebeldia contra Deus, ela só conseguiu ganhar esse menino porque o Senhor a auxiliou. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo é que como irmãos, nós devemos buscar a Deus, mas nunca nos esquecer que o auxílio do Senhor está à nossa disposição. Porque tem gente que pensa assim: ah, mas eu não conheço a Bíblia, ah, mas eu não entendo direito, ah, mas eu estou chegando agora, ah, mas a minha vida está toda torta, ah, mas lá em casa a gente não tem uma rotina de muita santidade, de muita busca, de muita... ah, mas eu ainda tenho isso para consertar na minha vida, ah, mas eu ainda tenho umas contas para acabar de pagar, ah, mas eu ainda tenho... E aí a gente cai no equívoco de que se a nossa vida não estiver totalmente ajustada, equilibrada e perfeita, não podemos contar com o auxílio do Senhor, porque o Senhor só vai auxiliar aqueles que estão perfeitos. É exatamente o contrário, irmãos. O que o texto está me mostrando é que eles acabaram de ser expulsos, eles estão começando a viver o julgamento de Deus na vida deles, o juízo, a mão do Senhor pesou sobre eles, e a mulher vira e fala assim: ganhei um menino, porque Deus me ajudou. Essa consciência tem que estar presente dentro das nossas casas, da nossa família, da nossa igreja. Não importa a minha situação em relação ao Senhor, não importa a profundidade ou a extensão do meu pecado, não importa o juízo que está sobre mim, eu posso e devo contar com o auxílio do Senhor. Você pode, você precisa, você deve, para buscar a Deus como irmão, contar com o auxílio do Senhor. O Senhor está disposto a nos auxiliar, e mesmo estando em estado de rebeldia contra Deus, mesmo sendo nós ainda pecadores, Deus nos auxiliou em Cristo Jesus. Segundo lugar, como irmãos em busca de Deus, devemos entender as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Esses dias eu ouvi de um irmão
que ele tinha 4 irmãos na casa dele. E a mãe dele disse para ele assim, ó: vocês são como os dedos da minha mão. São 5, estão na mesma mão, mas cada um é diferente do outro. E ele disse que na infância ele não entendia isso muito bem, porque ele achava que era tudo igual. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado na mesma casa, com a mesma educação, estudaram na mesma escola, usaram a mesma roupa, comeram a mesma comida, mas cada um ficou diferente. Porque a sua digital é única. Porque a íris do seu olho é única. Ainda que você seja gêmeo idêntico, o seu DNA é único. Portanto, em Deus e diante de Deus, ainda que sejamos irmãos e comparando-nos com o Senhor, somos todos iguais, porém somos indivíduos, cada um com sua particularidade, cada um com sua mania, com seu costume, com suas habilidades e limitações. E vou falar difícil agora, cada um com suas idiosincrasias. Joga no Google. Idiosincrasia, sabe o que é isso? Características peculiares, manias e costumes que nasce e morre com a gente. Aqueles negócios que garram na gente, que é da gente, sabe? Conheço uma pessoa, que só toma Nescau com a colher enfiada no copo. Ela bota o Nescau, porque o Nescau tem dessa característica, né? Quem prefere Toddy? Quem prefere Toddy? Aí, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado. Quem prefere Nescau? Aí, ó. É Deus. Se a gente fizer um grupo aqui, Toddy para lá, Nescau para cá, e fizer um debate, eu der o microfone e falar: vem o Nescau, fala das coisas boas do Nescau. Vem do Toddy, fala as coisas boas do Toddy. Agora o Nescau, fala das coisas ruins do Toddy. Agora o Toddy, fala das coisas ruins do Nescau. A gente vira a noite debatendo e o pessoal do Nescau continua bebendo Nescau e o pessoal do Toddy continua bebendo Toddy. Quando você vai montar seu prato de comida, você bota o arroz primeiro e o feijão por cima? Ou você bota o feijão primeiro e o arroz por cima? Espera. Quem bota o arroz primeiro e o feijão por cima? Levanta a mão. Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem bota o feijão primeiro e o arroz por cima? Aí, ó. É desse jeito, cara. O versículo 2, entendeu o que é? Entendeu o que é idiosincrasia? Idiosincrasia é isso. O cara joga o feijão e joga o arroz por cima. Aí o outro olha e fala: você é doido, rapaz? Aí, por que doido? Você é doido, rapaz? Você bota o feijão, vira essa água toda lamienta, aí depois você vem com o feijão por cima. Aí o outro vê o cara botando o arroz primeiro e o feijão. Você é doido, rapaz? Como é que você bota o arroz e depois vem o feijão por cima? Cada um é diferente do outro. Não existe cor certa. Fala para mim, qual é a cor certa de um carro? A cor certa. E todas as outras são erradas. Não existe cor certa. Por quê? Porque assunto de cor é de preferência pessoal, é gosto pessoal. Tem gente que prefere o preto, tem gente que prefere o prata, tem gente que prefere o branco, tem gente que prefere verde, tem gente que prefere vermelho, tem gente que prefere amarelo. Cada um, seu cada qual. O verso de número 2, confere comigo, por favor. Diz que depois que deu à luz a Caim, agora sim, Evinho, agora, top. Depois deu à luz a Abel. Depois do Caim veio Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador.
Um mexia com bicho, o outro mexia com planta. Qual que é melhor, qual que é pior? Qual que é o certo, qual que é o errado? Até aqui, nenhum dos dois. Portanto, nós precisamos entender que, como irmãos, nós temos as nossas diferenças, temos as nossas particularidades. Tem gente que é mais dado a mexer com bicho, tem gente que é mais dado a mexer com planta, tem gente que é mais dado a mexer com água, tem gente que é dado mais a mexer com areia, tem gente que gosta mais da comida suculenta, tem gente que gosta mais da comida seca, tem gente que gosta mais de caldo, tem gente que gosta mais de empadão, tem gente que gosta de caldo com empadão. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, para vivermos bem, em harmonia, para sermos irmãos que buscam a Deus, precisamos entender as nossas diferenças, as nossas particularidades, e que não seremos iguais, nunca seremos iguais uns aos outros. Tem gente que se assemelha a mim numa característica, mas em todas as outras destoa de mim. E aquele outro se assemelha numa outra característica, mas em todas as outras destoa. Tem gente que tem duas características que parecem comigo, mas em todas as outras destoa. Eu nunca vou encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas que são totalmente semelhantes a mim. Nunca vou. Portanto, compreendendo isso, acaba com essa ideia de formar na família ou na igreja as chamadas panelas. Porque o que é uma panela, irmão? Simples. É um objeto de metal para fazer comida. O que é uma panela de pessoas? Um grupo de pessoas que gostam de uma coisa em comum. Formou uma panela. Isso é ruim? Não. Isso é bom. O que é ruim? A tampa da panela. Você pode e deve pertencer a um grupo de pessoas que tem as mesmas afinidades que você, que gostam das mesmas coisas, que frequentam os mesmos lugares, que comem as mesmas comidas, que falam a mesma língua, num sentido figurado, é claro, porque todos falamos português, mas no sentido de se entende melhor. Isso é natural. O que não pode é colocar tampa na panela. É eu, você, você, você. Acabou. Junta aqui, não entra mais ninguém. Aí é complicado. Porque se somos diferentes em várias perspectivas. Portanto, seremos semelhantes em algumas características, mas em outras nunca seremos plenamente semelhantes. É por isso que, vez por outra, as panelas com tampa explodem. Por causa da pressão. Você nunca viu uma panela sem tampa explodir. É eu, você, fulano, ciclano, é só nós, é só nós, é só nós, é só nós. Aí bota a tampa, aí ali vai gerando pressão. Por quê? Porque nós formamos a panela, porque nós temos talvez 2, 3, 4, estourando 5 coisas que a gente concorda, mas tem uma infinidade de outras coisas que a gente discorda. E aí, quando começa a discordância, começa a pressão dentro da panela. E se a panela está sem tampa, pode haver pressão, mas a pressão tem por onde sair. Aí chega uma pessoa diferente, muda o foco, chega um outro diferente, muda o foco, e aquilo, ainda que tenha desgaste, vai permanecendo. Agora, se tem tampa, até pocar. E quando poca, você já viu, né? Uma panela de pressão pocando feijão na cozinha? Quem já viu? O teto, e o fogão fica amassado, é feijão para todo lado, e faz um estrago, hein? Então, de vez em quando, tem umas panelas, eu fico só observando. Só observando. Eu olho assim, e botaram tampa. Deixa eu ver. Quanto tempo que ferve esse feijão aí? Vamos ver.
Uou! Feijão para todo lado. A gente fala, a gente ensina, a gente pede, mas o pessoal quer insistir, quer pagar para ver, então vai. Depois, esteja preparado para limpar o feijão. Somos diferentes, temos diferenças. Somos irmãos. Sermos diferentes não exclui o fato e a verdade de sermos irmãos. Um era pastor de ovelhas, o outro lavrador da terra. Irmãos, do mesmo pai, da mesma mãe, vida que segue. Portanto, irmãos que buscam a Deus, contam com o auxílio do Senhor, entendem as suas diferenças e entendem também a soberania de Deus. Repete comigo, não fala para quem está do seu lado não. Repete para mim, para fixar aí o aprendizado. Eu falo e você repete, tá bom? Deus é soberano. Você acredita nisso? Ele só faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele se agrada daquilo que Ele quer, e só faz a vontade dEle. Você crê nisso? Então por que a gente, quando vê Deus se agradando mais do A e menos do B, a gente quer questionar o Senhor? Deus é soberano, irmão. Repete comigo. Deus sabe o que faz. Eu não sei nem o que falo. Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. O verso 3 a 6 contam a história que um menino, um irmão, que criava ovelha, levou uma ovelha. E o outro que cuidava da terra, levou o fruto da colheita da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aqui, ok, o cara trabalha com a terra, ele produz com a terra, o que ele vai ofertar para Deus? Aquilo que ele produz. Aprenda isso. Deus não espera de nós aquilo que não podemos produzir para Ele. Se o cara cuida da terra, a oferta vai ser da terra. O problema não é esse. Se o cara cuida de ovelha, a oferta vai ser uma ovelha. O verso 4 diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Aí entra aqui só uma característica diferente. O Caim, o texto diz que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta. Ok, Deus recebe qualquer oferta que é dada de coração. O verso 4 diz que o Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, das primeiras ovelhas que nasceram. Primícia quer dizer as primeiras. Das primeiras, e trouxe da gordura, ou seja, trouxe das primeiras e trouxe a mais gorda, trouxe a mais bonita, trouxe a mais top. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Note bem, não foi o Senhor que se irou contra o Caim. Ele só não se agradou da oferta. Algum motivo ele teve. Eu não conheço o coração de Caim, mas Deus conhece o coração de Caim. E ele não se agradou da oferta. Deus é soberano. E aí o Caim ficou irado, ficou com raiva, e descaiu-lhe o semblante. Semblante é isso aqui.
semblante descaiu, ou seja, caiu o semblante. Ele fez... ficou nervoso e... emburrado. Fez bico. Botou uma tromba. Já viu gente que usa tromba? Ah, mas eu quero assim, mas não vai ser assim. Ah, mas eu queria, mas não foi. Aí bota tromba. Já viu gente que usa tromba? É o crente elefante. Quando Deus, em sua soberania, faz alguma coisa que ele não gosta, que ele não se agrada, ele não concorda, ele se acha no direito, diante de Deus, de botar uma tromba. Me dá minha bola, eu vou embora. Não quero mais brincar. Maturidade, hein? O texto não disse que Deus ficou irado contra o Caim. O texto não disse que Deus ia punir Caim, que Deus ia castigar o Caim, que Deus ia trazer um juízo na vida dele, porque ele não entregou uma oferta como seu irmão entregou. O texto só diz que Deus se agradou mais do Abel do que do Caim. Ponto. A história ia acabar aqui. Se o Caim, diante de Deus, percebe: ih, rapaz, Deus não gostou da minha igual gostou do meu irmão. Espera aí, meu irmão, como é que você deu a oferta para Deus? Porque eu dei também. Eu não podia dar uma ovelha porque eu não crio ovelha. Então eu dei do que eu crio. Eu crio planta. Então eu peguei da colheita da planta e dei lá a oferta. Como é que você deu? Será que eu tinha que dar uma ovelha para Deus gostar de mim também? Como é que você deu a sua oferta? Aí o irmão falaria: olha, das primeiras ovelhas que nasceram, eu tirei das primeiras, porque as primeiras geralmente são as melhores. E aí, das primeiras, que são as melhores, eu escolhi a mais gorda. Ou seja, a melhor das melhores. Será, meu irmão, que você não foi colhendo, e aí você comeu os melhores frutos, aí você pegou aqueles que estavam meio amassado, meio descascado, meio negociado, meio coisado, e juntou aquilo e falou: isso aqui não... então vou dar para Deus. E você deu a oferta assim, desse jeito? Não sei, meu irmão, eu dei do melhor, o melhor do melhor. Você deu de qual? Talvez eles conscientizariam: então eu ofertei errado. Então da próxima vez que eu fizer uma colheita, eu vou tirar dos primeiros frutos, os melhores, e vou levar para Deus, para Ele se agradar de mim também. Vida que segue. Bastava que o Caim entendesse o auxílio do Senhor, Deus podia ajudá-lo a compreender. Bastava que ele entendesse as diferenças dele com o irmão dele, e bastava que ele entendesse a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus tinha o Esaú e o Jacó. Disse o Malaquias: Deus amou o Jacó, aborreceu o Esaú. Ou seja, escolheu o Jacó e não o Esaú. Peraí, mas o Esaú não é o mais velho? Esaú não é o primogênito? Esaú não é o primeiro? Por que Deus escolheu o contrário? Porque Deus é soberano. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé e lá tinha um menino grande, forte, bonito, 1,95 m, loiro, de olho verde. O Samuel olhou para ele e falou: eis aí o novo rei de Israel. Como é que é o seu nome, meu filho? Ô profeta, meu nome é Eliabe. Ô rapaz, o que você faz da vida? Sou soldado do exército do meu rei Saul. É você mesmo? O cara é grande, o cara é forte, o cara é bonito e sabe guerrear. É o novo rei, sucessor de Saul. Senhor, encontrei. Nananina não. Como assim, Deus? O menino é perfeito. Perfeito aos seus olhos. Então o que eu faço? Lá no pasto. No pasto? Como assim, Deus? No pasto? No pasto. Lá no pasto, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde ninguém dá moral, aquele
que era desprezado, foi o homem segundo o coração de Deus. Ninguém estava vendo Davi, mas o Senhor viu Davi, viu o coração de Davi e escolheu Davi. Mas o Eliabe é o primogênito, mas o Eliabe é o grandão, o Eliabe é o guerreiro, o Eliabe é o bonito, o Eliabe é o famoso, o Eliabe é o carismático, mas o Senhor quis o Davi. Porque Deus é soberano. A igreja perdeu um apóstolo, porque ele tirou sua própria vida. Início do livro de Atos, Judas suicida. No final do evangelho, diz que ele se enforcou. Jogou as moedas lá para os caras no templo e foi se enforcar. No início do livro de Atos, diz que ele caiu de um penhasco. E aí os chatões de plantão, a Bíblia está se contradizendo, aqui diz que enforcou, ali diz que caiu do penhasco. É claro, porque ele se enforcou no galho de uma árvore, na beira do penhasco. Pá, o galho quebrou, ele caiu no penhasco. Beijo. Não é contradição, é complementação. Um texto completa o outro. Morreu. Eram 12, ficaram 11. Eles se reuniram, e agora? O time está incompleto. Que gracinha. Que velocidade, você viu? Pá, 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 e a patada de leão. Gadita, pá, pá, pá. Ê, moleque. Bom demais. O time está incompleto. Tinha 12, agora só tem 11. Vamos escolher alguém? Vamos escolher nós. Como é que a gente vai? Vamos tirar na sorte. Pega os dados aí, Urim, Tumim. Quem tem aí para escolher? Tem aquele cara ali que é bom, tem aquele outro ali que é bom, tem aquele ali que é bom. Entendeu? Um monte de cara bom lá. Então, vamos ver. Escolhe um número aí, e joga o dado. Não é bem assim, mas para você entender. Lançaram sortes. A sorte caiu sobre Matias. Em Atos capítulo 1, o cara que é escolhido por sorte, pela igreja, para substituir o Judas, é um homem chamado Matias. Mas você continua lendo Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até 28, e você não acha mais o nome de Matias. Ele não fez nada, pelo menos não ficou registrado. Aí lá no capítulo 9, um cara bruto, um cara doido, um cara religioso, sanguinário, violento, está indo para Damasco para matar os crentes, com uma autorização dos judeus para matar os crentes, e no meio do caminho ele, pá! Se é em cima de um cavalo, não sei. O texto não diz, mas o texto diz que ele caiu de cara no chão e viu uma luz tão forte que ficou cego. E uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note bem, Saulo estava perseguindo cristãos, discípulos de Cristo, mas o que Cristo disse para ele é: por que é que você está me perseguindo? Abre um parênteses. Quando um cristão genuíno é perseguido, Jesus toma o seu lugar e se torna perseguido no lugar dele e compra a briga de sua perseguição. Perseguir um crente verdadeiro é sinônimo de perseguir o próprio Cristo, e o próprio Cristo vai fazer alguma coisa, porque ele toma a dor, ele fala: por que você está me perseguindo? Porque quem persegue um dos meus, persegue a mim.
E aí, o cara é levado para a rua direita, chega um crente lá mais maduro, chamado Ananias, começa a conversar com ele, explicar a ele, a vista dele é restaurada. Dali, ele é levado para a igreja de Antioquia, pelo Barnabé, e lá em Antioquia, da Síria, não da Pisídia, os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos, porque eles eram tão imitadores de Cristo. O grego diz cristianos, que literalmente significa Cristo no diminutivo, seria cristinhos. O original do grego é cristinhos. Então por que a gente fala cristãos? Porque diminutivo no português é pejorativo. Chamar a gente de cristinho é diminuir. Então chamou a gente de cristão, para aumentar. Já começou o erro aí, porque aumentou tanto que... Talvez seria mais correto chamar a gente de cristinho mesmo. Você é um cristinho, rapaz. Se coloque no seu lugar. Você é um diminutivo de Cristo. Você é um pequeno Cristo. O grande mesmo é Ele. Ele é o cara, o negócio é Ele. E aí lá em Antioquia, a igreja mais top da época, o Barnabé, top de linha, vários profetas, vários presbíteros, cara bom de Bíblia até. E aí o Espírito fala, separa esse cara aí para mim. A igreja, pela sorte, escolheu Matias. O Espírito Santo, pela sua soberania, escolheu Paulo. Porque Deus é soberano. Oh, mas essa pessoa aí chegou agora, entendeu? O Matias entra no capítulo 1. Ô, gente, a Bíblia é linda demais, não é possível que vocês não sentem o que eu sinto. O Matias chegou no capítulo 1. O Paulo só chega no capítulo 9, e chega recém-nascido, bebezinho. Aí ele passa uns anos em Antioquia. No capítulo 13, o Espírito fala, é esse aqui que eu quero. Mas e o Matias, que está lá desde o primeiro capítulo, pastor? Não sei. O Espírito falou, eu quero o Saulo. Mas se passaram 12 capítulos, não interessa o tempo que passe, quando Deus escolhe alguém, Ele faz a hora que Ele quer, com quem Ele quer e ponto. Aceita que dói menos. Não gostou? Deita na BR, que passa. Terra! É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Quando Deus escolhe, Ele faz, e não tem essa. Ah, fulano é mais antigo, fulano chegou antes, Beltrano é mais... Não tem essa. Quando Deus aponta e fala, é Ele, pum, é Ele e ponto. Porque Deus é soberano. Não adianta politicagem, não adianta esquema, não adianta armação, não adianta reunião às escuras, combinação de voto, de nada. Quando Deus fala é, ponto. Deus é soberano, Ele fala, eu gostei da oferta desse menino, e do outro, eu não gostei. Sou Deus. Tenho direito de não gostar. Não gostei. Não, mas eu dei de coração, mas eu fiz o que o Senhor pediu, só queria uma oferta, eu dei. Não gostei. Não estou dizendo que você nunca mais vai ter direito de me ofertar. Não estou dizendo que eu vou te matar por isso. Não estou dizendo que eu fiquei com raiva de você. Não estou dizendo que eu vou trazer um juízo na sua vida por causa disso. Não, estou dizendo, não gostei. Não gostei dessa vez. Mas isso não significa que você não tem outras oportunidades. Outras colheitas virão, Caim. Sua preocupação deveria ser por que eu não gostei, para que na próxima colheita você fizesse do jeito que me agrada. E não ficar com inveja do seu irmão, tentando entender por que que ele foi agradado. Por que que ele agradou. Muda o foco da preocupação. Esse é o segredo.
Entenda a soberania de Deus e mude o foco da sua preocupação. Por que que fulano foi antes de mim? Alguma coisa ele fez que eu não fiz. Preciso buscar e descobrir o que que eu não fiz. Que o fulano foi na minha frente, ele chegou ontem e já está na bênção. Eu estou aqui tem 1000 anos e estou ainda agarrado aqui. Alguma coisa ele fez que eu não fiz. Alguma coisa o Senhor se agradou dele que não de mim. Eu preciso olhar para a minha vida e descobrir o que que eu tenho que mudar para agradar o meu Deus. Só que o que que a gente faz? A gente olha para o outro. O outro. Aí a gente começa com um monte de argumento, com um monte de coisa, com um monte de razão, e fica aí nervosinho, e bota tromba, como se isso ajudasse. Isso só piora, porque o próximo passo do Caim é tomar a decisão errada. O verso 7 diz que Deus disse para o Caim, lê direito comigo, irmão, verso 7. Deus disse para o Caim que se ele fizesse a oferta direito, Deus aceitaria a oferta dele. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que é que Deus está falando? Não é que eu prefiro o Caim, o Abel, do que você não, cara. Não é nada pessoal. O negócio é que o Abel ofertou do jeito certo. Você ofertou do jeito errado. Não é o que você fez, é como você fez. Então preste atenção, faça correto da próxima vez, que você vai receber de mim a mesma coisa que o seu irmão recebeu, o meu agrado. É isso que Deus está falando no verso 7. Se todavia procederes mal, olha só, aí Deus agora coloca diante dele a responsabilidade dele. A decisão é sua. Precisa não, Joel, obrigado. Eu já estou acabando. A decisão é sua. Se você fizer direito da próxima vez, eu recebo e me agrado da oferta. Se você fizer errado, presta atenção, que se você escolher o caminho errado, se você escolher o caminho da inveja, se você escolher o caminho da perseguição, se você escolher o caminho, o pecado jaz à porta. Você sabe o que aconteceu com seus pais por causa do pecado. Não escolha esse caminho de inveja. O seu desejo será contra você mesmo, mas a ti te cumpre dominá-lo. O que é que Deus está falando? Vai ser pior para você, hein, cara? Você acha que você vai matar seu irmão e você vai prejudicar ele? Você vai prejudicar você mesmo, hein? Seu irmão me agradou. Você mata seu irmão, ele vem imediatamente para a minha presença, ressuscitará no último dia e passará toda a eternidade comigo. Mas se você entrar por esse caminho, você presta atenção que é você mesmo que será o pior prejudicado na história. E é esse o nosso problema. Toda vez que nós escolhemos o caminho da inveja e da perseguição, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Aí do verso 8 ao 14, eu aprendo que o Caim teve que lidar com as consequências da sua escolha. Não, eu não quero aprender como é que faz direito. Eu não quero aprender como é que faz do jeito que Deus quer. Eu quero é matar meu irmão. Com raiva, com inveja. Por que que ele é o queridinho? Por que que não foi comigo? Por que que foi com ele e não foi comigo? Por quê? Porque Deus é soberano. Conte com o auxílio do Senhor, entenda a diferença. Tome a decisão correta. E uma coisa aqui que me dá um... A Bíblia é linda, velho. O cara que lidava com a terra não entendeu a lei da semeadura. O cara era lavrador de terra e ele não conseguiu perceber a lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Juízo. E aí Deus falou: acabou para você?
mete o pé, tchau e benção. Do verso 8 até o 14, a gente vê que o juízo recaiu sobre a vida dele e ele sofreu sérias, graves e ruins consequências, péssimas consequências por causa do seu ato, do seu pecado, da sua própria decisão. Verso 15, eu aprendo mais uma coisa. Ainda que, olha o que eu vou falar, hein? Ainda que estejamos na situação do Caim agora. Qual a situação do Caim no verso 14? Ele não contou com o auxílio do Senhor, ele não entendeu as diferenças com seu irmão, ele não entendeu a soberania de Deus, ele não tomou a decisão correta, ele está lidando com as consequências do juízo do seu pecado. Ainda assim, ele pode contar com a providência e a longanimidade de Deus. Deus não trouxe um juízo imediato na vida dele. O verso 15 diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal nele, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Olha como Deus é gracioso, olha como Deus insiste em abençoar a gente, ainda que a gente esteja na sarjeta, ainda que a gente esteja no fundo do poço, ainda que a gente tenha feito tudo errado, Deus ainda coloca um sinal no cara e fala: eu vou preservar a vida dele, porque eu sou longânimo, eu não podia matar ele agora, direto sem escalas, papo. Mas não, eu vou dar a ele ainda mais anos e anos e anos de vida. Eu não vou deixar que matem ele, porque ele ainda terá um tempo para se arrepender. Queridos, nós servimos um Deus que preserva as nossas vidas, porque Ele quer que a gente tenha tempo de se arrepender. Porque se ao primeiro pecado morrêssemos, ninguém aqui estava convertido, ninguém aqui era crente, ninguém aqui ia para o céu. Mas Deus é longânimo, tardio em irar-se, e nos dá 2, 3, 4 mil chances. Mas tem uma hora que não dá mais. A decisão é nossa. Mas eu aprendo que mesmo depois que tudo deu errado, mesmo que não contamos com o auxílio do Senhor, fizemos do nosso jeito, mesmo que a gente não entenda a diferença, mesmo que a gente não entenda a soberania de Deus, mesmo que a gente bota tromba, mesmo que a gente tome a decisão errada, mesmo que a gente não perceba que Deus está sendo longânimo e providenciando um tempo para o nosso arrependimento, ainda assim há a oportunidade de buscarmos a presença de Deus. O verso de número 16 diz que Caim retirou-se da presença do Senhor. A Bíblia não diz que o Senhor se retirou da presença de Caim. Caim se retirou da presença do Senhor. Todo errado, todo lenhado, todo lascado, se ele buscasse a presença do Senhor, arrependido, quebrantado, consciente de seu pecado, encontraria em Deus um abraço gracioso, um filho que volta para casa arrependido, recebe as bênçãos do Senhor. Qual foi o problema do Caim? Ele escolheu não buscar a Deus. Portanto, o que eu quero que você aprenda é que, como irmãos, precisamos buscar a Deus, ainda que tenhamos coisas para consertar em nossas vidas. Se você está vivo, se você está respirando, ainda há tempo de buscar a Deus, ainda há tempo de se arrepender, ainda dá tempo de fechar a conta, passar a régua, começar do zero e escrever uma nova história com o Senhor.
que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele permita que você seja um irmão que busca a Deus.